atividade. O técnico Dorival Júnior está tendo tão pouco tempo para treinar que ele aproveita cada atividade ao máximo. Então, pedindo a compreensão de vocês quanto ao horário. Presidente Júlio Casares, uma boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos, aqui, colegas da imprensa que aqui estão. Aos São Paulinos que estão assistindo ao vivo, milhares de torcedores, milhões de torcedores, que a audiência vai aumentando. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma apresentação que é um dia histórico para o São Paulo. Quero ressaltar o apoio incondicional da diretoria de futebol, na figura do Carlos Belmonte, do Nelsinho, do Rui Costa, do Chapecó e também do Muricy Ramalho, nosso coordenador. E chegamos nesse dia, aqui ao lado do Alexandre Pato, que é uma figura muito bem-vinda ao São Paulo sempre, independente de jogar ou não. O Alexandre, quando pôde visitar o São Paulo, sempre teve portas abertas pelo que ele representa no futebol do São Paulo, no futebol do Brasil, no futebol internacional. E tudo começou com ele chegando aqui para fazer a sua recuperação, e as portas sempre estiveram abertas. E nós aqui na convivência começamos a sentir a relação, a determinação, o foco da sua recuperação, o carinho que ele tem pela instituição, e principalmente pelos jogadores, os jogadores também, feliz com o Alexandre, convivendo nessa recuperação, nós todos não passávamos ainda na cabeça essa possibilidade. Mas chegou, e o São Paulo, dentro das suas atribuições, desse momento que o São Paulo vive, de responsabilidade orçamentária financeira, chegou a um denominador comum, onde o Alexandre começou a treinar com bola esses dias, eu vi hoje um pedacinho, e eu fico muito feliz pelo foco que ele tem demonstrado e pelo caminho que certamente nós vamos tratar aqui de conseguir objetivos juntos. Eu brinco que o elenco do São Paulo é um elenco qualificado, é um elenco de grandes jogadores com caráter, com um grau profissional importante, e a experiência do Alexandre Pato vai nos ajudar muito, inclusive sendo mais um atleta que esse grupo abraça e mais um atleta que vai abraçar o grupo. Eu quero fazer a passagem da camisa ao nosso grande Alexandre Pato. Na sua terceira passagem pelo clube, Alexandre Pato utilizará a camisa número 12. Presidente, se eu pudesse quebrar o protocolo, eu queria colocar ela o mais rápido possível. Poxa vida, para nós é uma grande satisfação e a gente fica muito feliz com essa atitude sua, o que mostra o São Paulinismo. Pato, obrigado, viu? Não tem protocolo, não. O protocolo aqui é ser São Paulino. Obrigado. Boa entrevista coletiva. Pato, peço a gentileza, então, que se levante para que possam fazer a foto com você vestindo novamente a camisa São Paulina. Posto isso, então, vamos dar início. Desculpa aí, eu precisava colocar ela o mais rápido possível. Posto isso, vamos então dar início à entrevista coletiva. Pato, boa tarde. Boa tarde. A expectativa em torno do seu nome ela é sempre muito alta. Futebol hoje exige qualidade técnica, intensidade, participação com e sem a bola. Como é que você projeta esse seu retorno aos 33 anos, depois de um período longo, né, se recuperando de lesão, tendo que se adaptar ao futebol brasileiro e ao São Paulo, e em que posição? Primeiro, eu acho que esse momento está sendo incrível na minha vida. De tudo aquilo que eu passei, todas as provações que eu passei até agora e chegar aqui, presidente, a todos que estão envolvidos, me dar essa oportunidade, eu me sinto como se tivesse meus 18 anos. Então, acho que a parte física, a parte mental, a parte de campo, toda a entrega será feita para o São Paulo. Então, independente da minha idade, a condição que eu tenha, eu estou me preparando o máximo para que quando tiver a minha oportunidade, eu esteja pronto. A posição, sempre joguei centroavante, meio atacante, segundo atacante. Só que se o professor precisar eu de zagueiro ou volante, eu vou estar lá à disposição. Então, eu não vejo a hora de estar cada vez mais com meus companheiros, que hoje foi o segundo dia. Então, a posição eu vou deixar para o professor decidir e eu vou estar ali disponível. Pato, tudo bem? Oi. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom. São duas coisas, na verdade. Primeiro, que perspectiva que você vê no São Paulo e no seu futebol
diferente ou parecida das suas outras apresentações, das suas outras chegadas? O que você pode entregar de diferente para o São Paulo? O que o São Paulo pode te entregar de diferente? E, se possível, em que momento, nesse tempo de recuperação, a chavinha mudou para te aproximar do São Paulo? Teve algum fato, algum momento, alguma hora, alguém que falou, Pato, você vai vir? Em que momento isso aconteceu? Primeiro, sempre existiu amor, né? Eu saí de uma situação muito difícil na minha vida e ele me abraça. Um momento que estava conturbado, né? Lá atrás, em 2014. Aí acontece a segunda passagem, agora a terceira. Eu acho que Deus foi muito bom comigo. Ele colocou no coração deles ali que algo eu teria para dar algo a mais para o São Paulo. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei para fazer uma recuperação. E eu tinha muitos pensamentos daquilo que eu ia fazer aqui. Eu lembro que eu tive umas discussões com o Rogério muito tempo atrás. E isso fazia parte de jogo, tanto quando eu jogava no Corinthians e quando eu vim para o São Paulo. E eu ficava me perguntando, será que o Rogério vai deixar eu fazer a Vísio? E aí eu fiquei meio em paz. Eu falei, olha, seja o que Deus quiser, se é para eu ir, vai acontecer. E logo em seguida o Rogério me escreve, o Rui me escreve, e aí eu converso com o presidente. Então as coisas foram acontecendo muito. Eu fui entregando, eu não queria muito pressionar, não queria muito querer fazer muito do meu jeito. Então eu cheguei aqui, falei com o presidente, com o Rui, com o Belmonte, com todo mundo que está aqui, com o Nelson, eu falei assim, o São Paulo está diferente. Tem algo que eu não vi há muito tempo no São Paulo. A gestão, a parte de fora da parte do futebol, o vestiário, a parte da fisioterapia, que é muito importante. O São Paulo tem cada vez mais voltado àquela referência que sempre foi. A parte da alimentação, acho que a parte ali está cada vez melhor. Eu acho que o jogador se sente muito mais em casa das outras passagens que eu tive. Então, isso foi que eu chegava para minha esposa e falava assim, amor, eu só vou voltar para casa a hora que você ligar assim, você tem que vir para casa, porque eu vou ficar o dia inteiro no CT. E isso é muito bacana. Então, eu vejo que o São Paulo mudou muito e tem deixado o jogador muito mais à vontade e o resultado está vindo. Pato, tudo bem? Boa tarde. Você é um cara que ganhou o carinho da torcida logo na primeira passagem, a torcida gosta muito de você, se falava muito, se questionava muito, não era só de agora, já antes. E o Pato, volta ou não volta? Sempre fica essa expectativa. Você agora, o torcedor ele faz a sua avaliação, qual é o momento, muita gente às vezes não acompanha o futebol dos Estados Unidos, não sabe como é que estava o Pato. E aí o espaço para você falar para o torcedor, o Pato está dessa forma, uma autoavaliação que você faz sobre o seu futebol e como você pode entregar no São Paulo agora? Cara, quando eu escolhi sair do São Paulo naquela época, eu falei com a minha esposa, eu gostaria de um lugar que a gente pudesse morar em paz, que eu pudesse jogar, que eu pudesse receber um salário e que a gente pudesse se divertir. E todas essas escolhas eram da minha vontade. E, infelizmente, no primeiro jogo eu vou e machuco. Aí eu volto, tive algumas outras propostas e eu falei, não, a gente tem que voltar para lá. E foi da minha vontade de novo, comecei bem, comecei jogando, me divertindo, fazendo gol, fazendo assistência. E logo em seguida eu machuco de novo. Então eu estava fazendo muito da minha vontade. Então, quando abriu as portas do São Paulo, eu falei para minha esposa, eu falei assim, algo vai acontecer. E não está sendo da nossa vontade, Deus está fazendo. Então, eu acho que a cobrança, o torcedor, eu acho que até mesmo os dirigentes, eles ficam sempre como que o jogador está. Mas eu falo que eu estou com a mesma motivação de quando eu comecei a jogar futebol. A única coisa que está diferente é o meu amadurecimento no futebol e na minha vida fora do futebol. Algo que eu nunca tive, eu estou tendo agora. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que a minha entrega, o meu amor pelo São Paulo não vai mudar. O amor que eu tenho pelo São Paulo não vai mudar o jeito que eu vou treinar, porque eu vou entregar tudo aquilo que o torcedor me entregou. Então, o São Paulo, para mim,
é mais que especial. Todo mundo que eu falo algo, tem uma mais que o São Paulo. Então, eu não vejo a hora de jogar, de treinar. Como eu falei, eu precisava colocar a camisa, porque vestir a camisa do São Paulo é diferente. De todos os clubes que eu passei aqui é diferente. Então, eu fico muito feliz e agradeço de novo a oportunidade de estar aqui. E eu farei aquilo que eu sempre quis fazer, que é jogar futebol e me divertir. Pato, boa tarde. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Oi. Pato, dentro da profissão do futebol, do jogador, é inerente o julgamento. O tempo todo o jogador está sendo julgado, está sendo analisado, e também a questão das expectativas e frustrações. Esse vai ser o próximo melhor do mundo, essa vai ser a próxima referência da seleção. E você sempre foi um cara que muita gente julgou como alguém que não foi o que se imaginava, não foi o que se esperava. Fala-se muito disso. Como você lida com isso quando chega a você? Porque o jogador tem de lidar, como você disse, com várias provações, vários momentos difíceis. Mesmo assim, os julgamentos continuam acontecendo. Como você liga com isso? Eu acho que o julgamento sempre vai existir. Vou dar uma brincadeira aqui agora. Ontem eu saí com meu cabelo para fora para treinar e fui criticado várias vezes. Tem gente que critica, tem gente que gosta. Então, assim, nunca vai ser suficiente. Então, a gente tem que seguir por uma linha. Eu acho que a minha linha, eu tenho que agradar quem está do meu lado, né? Eu tenho que agradar minha família, meus pais. Eu tento fazer sempre o meu melhor para a zona de trabalho. Eu tento que agradar as pessoas que são as minhas autoridades. Eu tenho que sempre fazer algo por eles. Então, eu acho que a crítica, a comparação sempre vai existir. Uma pena que, muitas vezes aqui no Brasil, o jogador que é muito jovem, ele não tem o tempo de se amadurecer e ele já tem umas comparações muito altas. E isso cria que o jogador que fez um jogo já cria uma comparação e ele já vai para fora. Mas, cara, graças a Deus, eu nunca fiquei preso à comparação. Eu tive, com 17 anos, a maior lenda, uma das maiores lendas do mundo do meu lado, que era o Ronaldo. Tive Maldini, tive Cafu, tive os caras que me ensinaram muito. Então, essa minha volta para cá, eu acho que eu gostaria de passar aquilo que eu passei, que às vezes eu não tive, para algum jogador novo. Então, eu vejo que a comparação para mim foi sempre muito boa, porque eu não entendi o futebol. Eu fui entender com 27 anos o futebol, porque eu era focado só no futebol. Eu não queria saber nada, eu só queria jogar futebol, voltava para casa, era só futebol. Eu acho que quando você entende que aqui você leva de dentro do futebol é a sua casa, é o seu trabalho, você tem que saber o que acontece dentro do vestiário, como que você tem que ter uma relação com o jogador. Eu acho que isso, quando você entende, a comparação fica lá fora e você dedica aquilo, você esquece lá fora. Então, tenho que agradecer muito ao meu pai e minha mãe, que com 11 anos eles deixaram eu ir embora. E graças ao comportamento que eles tiveram comigo dentro de casa, eu sempre fui muito pé no chão. E estou aqui porque tem algo muito maior daquilo que eu espero aqui no São Paulo. Pato, boa tarde. Ainda um pouco dentro disso, o que vai ser uma temporada satisfatória para você quando você chegar em dezembro? Protagonismo ou só o fato de você jogar, ficar longe do departamento médico pela fase que você passou recente de recuperação, já vai ter sido uma temporada satisfatória? Eu acredito muito em Deus. Eu não queria machucar, mas eu indo para o jogo de Nova York, eu já sabia que ia acontecer algo. Eu sabia que algo eu teria que passar para chegar até onde eu estou aqui. Então, as expectativas, as minhas vontades, eu tenho que ir vivendo cada dia eu tenho que viver, eu tenho planos. É óbvio que se eu falar que eu quero ser campeão, quero entrar na história do São Paulo, quero fazer muitos gols, mas isso é um passo de cada vez. Eu acho que a dedicação do dia a dia, eu passei um tempo parado, então eu voltar aqui, estar aqui sentado aqui, eu fico muito nervoso, mas ao mesmo tempo é uma emoção grande. Eu não sei como explicar, mas é uma emoção que eu batalhei tanto, passei por umas provações, de chegar aqui num grande clube de novo, para mim é muito satisfatório. Então, o meu foco sempre será o mesmo. Eu acho que tem alguma coisa para se concretizar nessa terceira passagem. Então, eu vou vivendo a cada dia. O torcedor pode ter uma certeza que vai ter muita entrega,
vai ter muita dedicação para que eu possa fazer sempre o meu melhor. Então, os planos de Deus são muito maiores que os meus, então eu vou deixar Ele ir fazendo cada vez mais. Pato, seja bem-vindo de volta ao São Paulo. Você comentou que não queria pressionar, né, que foi deixando as coisas acontecerem naturalmente quando você decidiu fazer a recuperação da lesão aqui no São Paulo. Você também comentou que o Rogério te escreveu, que o Rui te escreveu. Se você pudesse falar um pouquinho sobre o conteúdo dessas conversas com o Rogério e se as conversas para você voltar a jogar pelo São Paulo começaram quando o Rogério ainda estava aqui como treinador ou elas se intensificaram mais depois que o Dorival Júnior chegou ao São Paulo? Primeiro, é uma coisa mais pessoal, mas o Rogério me deve, que a gente fez uma aposta, ele foi embora sem me pagar. Tô brincando. As coisas que aconteceram para eu chegar até aqui foram indo. Tudo no seu tempo. Passou pelo Rogério, depois veio pela direção, até mesmo a liberação de todos. Eu acho que os jogadores foram fundamentais também. Acho que foi o tempo que deveria ser. Se não foi lá atrás, no início, se era para ser agora, ou 1, 2 ou 2 anos depois, era para ser agora. Eu não fico preso há muito tempo, mas acho que esse momento era o momento justo. Então, eu só tenho que agradecer a todos, porque o São Paulo me deu tudo que eu precisava. Até um dia que eu estava almoçando com a minha esposa nos Estados Unidos, eu falei, amor, eu preciso ir embora. Eu não aguento mais, porque eu estou com está incomodando, eu não estou vivendo em paz. E 2 dias depois acontece tudo. Então, era para ser agora. Estou muito feliz e não vejo a hora no bid, né, que todo mundo fala, que tem que estar escrito, não vejo a hora de poder representar o São Paulo em campo. Pato, boa tarde. Você sai em 2020, né, e ficou público que você saiu abrindo mão dos valores que você tinha a receber. Eu queria que você lembrasse um pouco desse episódio e dessa vez agora o São Paulo até anunciou que você tem um contrato de produtividade, não fixo com produtividade. Como que foi esse acerto? O seu contrato é só até 2023. Há a possibilidade de você estender isso? É a sua vontade? Eu acho que com certeza é a sua vontade. Queria que você explicasse, então, essa saída em 2020, que você abre mão de valores e agora recebendo um valor aí mais baixo do que geralmente você receberia em outras ocasiões. Então, todo mundo soube, né? Eu saí do São Paulo, mas não era justo fazer com o São Paulo algo que ele sempre me abriu as portas. Então, eu saio, vou embora, que eu queria resolver umas coisas minhas mesmo. Eu amadureci muito depois daquele tempo. E essa volta para o São Paulo, acho que foi mais assim de gratidão mesmo por todo o trabalho que o presidente e a sua comissão fizeram. Independente daquilo que acontece nos bastidores, sobre contrato, essas coisas, acho que isso não precisa ser explicado aqui. Independente daquilo, como foi o meu contrato ou não, eu só queria vestir a camisa do São Paulo e representar todo o carinho que o torcedor e o São Paulo está me dando. Pato, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Pato, desde que você sentou aí, você já demonstrou uma felicidade muito grande de estar voltando ao São Paulo. Durante a possibilidade de você jogar, muito se falava que o mais importante de tudo o São Paulo tinha, que era a sua vontade de jogar. E você já exaltou também, durante a entrevista, sobre o amor que você tem, a vontade que você queria estar aqui. Eu queria que você explicasse melhor para o torcedor, né? De onde vem todo esse amor? Como que foi esse tempo longe, acompanhando o São Paulo, em alguns momentos bons, alguns momentos um pouco mais difíceis? Imagino que como um torcedor. De onde vem esse torcedor de São Paulo? Acho que você representa caras muito históricos do São Paulo que voltam, me parece que por carinho, né? A gente tem Miranda, Hernanes, enfim, também grandes nomes que fizeram isso. Como que é essa sua relação? O que o São Paulo representa para o Alexandre Pato? Primeiro, a minha volta para o São Paulo é muita responsabilidade. Não adianta você só ter amor e não fazer aquilo que você o papel que você tem que fazer. Então, a minha dedicação, a minha entrega sempre vai existir. São Paulo, para mim, tem esse amor, mas também eu tenho que devolver aquilo que eles me dão. A minha relação com São Paulo foi criada por coincidência de uma saída de um clube do Corinthians que eu saio meio conturbado e depois o São Paulo me abraça e tudo dá certo, mas infelizmente tinha um Cruzeiro que não perdia nenhum jogo aquela vez. E aí a gente chega em segundo lugar, mas ali se cria um clima muito bacana. Depois eu vou embora, depois eu volto, e aí acontece isso. Mas eu sempre entendi que
tudo aquilo que eu precisava, o São Paulo me deu. E eu tenho ainda, acho, dentro de mim, que tudo possa acontecer com a sequência que o time está indo. Eu acho que eu devo algo muito mais daquilo que o São Paulo deu para mim. Então, a torcida sempre me tratou super bem. Eu sempre me senti em casa aqui. Mas é aquilo, eu não vejo a hora de voltar, de jogar. Se é a terceira vez, eu me sinto como se fosse a primeira. E esse amor pelo São Paulo sempre vai existir, independente daquilo que acontecer. Mas eu sinto que a responsabilidade cada vez mais aumenta. Então a minha dedicação vai ser sempre a mesma. Eu vou dar toda a minha vida para o São Paulo. Acho que a minha esposa já sabe também. Que ela tem que saber que eu vou passar a maioria do tempo aqui e ela está super em paz, então só tenho que agradecer. Tenho que agradecer de novo ao presidente, agradecer ao São Paulo, aos torcedores que sempre tiveram um carinho muito grande por mim. E eu irei retribuir aos São Paulinos, ao presidente, à instituição São Paulo, tudo aquilo que eles me deram. Pato aqui, boa tarde. Espiritualidade, gratidão, família, entrega. Foram palavras que você utilizou na maioria das respostas, né? Com esse pensamento hoje, mais maduro, com 33 anos, você poderia ter disputado uma Copa do Mundo lá atrás, na tua opinião? E quando você fala entrega, no aspecto técnico, o que você pode entregar para o time do São Paulo? Cara, eu acho que eu entrego sempre a Deus, sabe? Eu acho que as situações que ele me tirou, ele me acrescentou na minha vida, foram muito maiores daquilo que eu merecia. Se eu merecia ir para a Copa, não sei. Se eu deveria ter ido para a Copa, não sei. Já passou. Eu acho que o meu pensamento é hoje. E graças a todas essas passagens que eu tive na minha vida, como eu falei há um tempo atrás, talvez eu não estaria aqui, talvez eu não teria todo o amor que nós temos dentro da minha casa, a união que eu tive com a minha família. Se eu estivesse lá fora, talvez eu não teria visto eles praticamente quase todo mês. Eu acho que tudo aquilo que eu passei, as lesões que eu tive, a não ir da Copa, frustrações, vitórias, uniram cada vez mais. E vejo que sou muito grato por tudo aquilo que eu passei. Se eu tenho arrependimentos, poderia ter seguido a palavra muito mais lá atrás. Mas Deus fez assim, eu sinto que assim tem que ser. E cara, vestir a camisa do São Paulo não tem preço nenhum. É uma emoção tão grande que eu acho que só estando desse lado e vestindo, sentindo esse amor que tem, que é grandioso. Então, tudo aquilo que eu passei para chegar aqui até hoje, eu não mudaria nada. Eu continuaria fazendo as mesmas coisas para eu chegar aqui onde eu estou. Sou grato ao São Paulo, tenho gratidão pelos torcedores, pelo São Paulo, por todos que estão envolvidos nessa minha volta agora. E assim será. Vou trabalhar duro, vou trabalhar o meu melhor, vou tentar ajudar quem tiver que ajudar. Falarei para alguns jogadores aquilo que nunca ninguém me falou. Quais são os caminhos, aquilo que pode fazer ou não pode, mas também tem o livre-arbítrio, né? Cada um tem as suas escolhas, mas se eu pudesse falar aquilo que eu fiz e deu errado, aquilo que eu não fiz que poderia ter dado certo, estaria aqui para ajudar, mas a minha vontade sim é jogar, ganhar títulos, fazer gols e marcar o meu nome na história de São Paulo. Pato, tudo bom? Boa tarde. Oi. José Paz da TV Gazeta. Cara, aqui nas redes sociais, a galera quer saber uma coisa que é importante de você. Se você e o Dorival já têm conversado aí sobre uma possível data de retorno, quando que você vai, de fato, voltar a vestir essa camisa aí dentro do campo defendendo o São Paulo? Cara, a minha conversa com o Dorival hoje foi bem rápida, né? Ele falou assim, Pato, faz o gol! Eu falei, beleza. Eu acho que o tempo ao tempo, vai ter tempo ao tempo para decidir uma data. Eu acho que eu tenho que respeitar o processo. Hoje foi o meu segundo dia e as coisas vão indo, a gente vai conversando, a gente vai, né, eles vão me dando feedback daquilo que eu tenho que fazer a mais ou algo a menos. Eu acho que a data não é o principal agora, e sim a adaptação, a volta. E quando for para ser, vai ser, e independente do tempo, eu espero que aconteça tudo do jeito que tem que ser. Pato, boa sorte nessa nova passagem no São Paulo. Obrigado. Você falou que você fez uma aposta com o Rogério e ele saiu e não te pagou. Quero saber qual foi essa aposta.
Cara, eu torci muito para o Milan passar. E essa foi a nossa aposta. E aí ele não passou. E aí eu ganhei, né? Eu queria ele falou assim, quem ganha? Milan e Napoli nas quartas, né? Foi Milan e Napoli, né? Eu falei, vai passar o Milan e ele vai até a final. Infelizmente eu não consegui a primeira, mas eu ganhei a que ele tinha colocado no Napoli. Mas tudo bem, já passou já. Agradecer por ele ter me deixado entrar aqui, né? E as coisas deram tudo certo. Cara, eu vou torcer para o Manchester City. Pato, tudo bom? Prazer, Matheus Pinheiro da Rádio Itatiaia. Prazer. Cara, assim que eu vi o seu número sendo apresentado, eu busquei a numeração durante toda a sua carreira. Não tiveram times que você fugiu da 7, da 9, 10 e 11, e aí é um momento novo da carreira. Você é apresentado com a 12. Tem algum simbolismo para você? Tem algum significado? Ou você não queria brigar ali com os outros para buscar a 7, a 9, ou a 10 e a 11 mesmo? Então, eu joguei algumas vezes, sim, com a 7, com a 10, né, com a 11. Eu acho que é tudo novo agora. Então, esse número é o número disponível. E vamos lá, é o 12. Muitos grandes jogadores usaram a 12. Eu acho que o meu trabalho é mais ir lá dentro de campo e fazer uma melhor do que ficar pensando no número. Eu acho que se eu puder ir lá dentro e me sentir como o 12º jogador, seria incrível. Pato, boa tarde. Boa tarde. Boa sorte nesse retorno. A gente sabe que o que marca no futebol são os títulos conquistados. O que representaria para você conquistar um título com essa camisa tricolor que você tanto gosta? Então, a gente tem planos, né? A gente tem expectativas. É óbvio que eu tive 2 passagens aqui. A primeira eu quase fui campeão. A segunda, logo quando eu saio, o São Paulo foi campeão. Então, seria incrível. Eu acho que tudo aquilo que eu mais quero assim, é ser campeão. Nós estamos, né? Já faço parte do grupo. Estou vendo que o time está indo muito bem. Dorival tem dado essa estabilidade no clube, no elenco. Então, se eu trocasse o momento agora e todos os times, todos os gols que eu fiz pelo um título no São Paulo, eu trocaria aqui agora. Então, eu vou me dedicar ao máximo para que eu possa conseguir esse título junto com meus companheiros. Oi, Pato, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo. Eu queria falar alguma coisa em relação às contusões. Você mesmo abordou que teve várias durante a carreira. Aos 33 anos, como que você vai trabalhar para evitar que elas possam te prejudicar novamente? Evidentemente que essa maturidade também chega dentro de campo, né? Existe alguma maneira de se precaver, de evitar contatos, para que não tenha realmente um grande índice de contusões que possa atrapalhar a sua passagem pelo São Paulo? Lembro que muito tempo atrás, como eu tinha 17, 18, quando eu tive minhas sequências de lesões, não tinha toda a estrutura que tinha hoje. Não tinha todo esse... Né, hoje um jogador sai, ele tem seu psicólogo, tem seu nutricionista, tem seu fisioterapeuta, tem seu preparador físico. Antigamente eu precisava, mas eu não tive. Então, dos conselhos que eu daria para algum jogador é: cuide-se. Aqui o São Paulo tem toda a estrutura. Você não precisa acabar o treino e ir logo para casa, ou ter que ir lá, ou, por exemplo, ficar o dia inteiro dormindo. Não, fica aqui, se cuida. Eu acho que esse cuidado você pode ter. Mas graças a todas essas lesões eu tive um baita aprendizado. Como eu tenho um exemplo, né? O Thiago Silva foi o melhor jogador do Chelsea hoje, ele tem 38 anos. Acho que a idade não é uma situação de se preocupar. Acho que as lesões fazem parte de um esporte que tem contato. Um exemplo, eu tive a última lesão que eu tive, não tive como... Poderia ser a pessoa mais forte que tinha, poderia ter todos os cuidados possíveis, mas foi um impacto vindo da parte de trás que eu não consegui ver o cara abaixo no meu joelho. Eu tenho a movimentação do valgo e aí acontece a situação. Mas eu acho que quando você tem um trabalho de um esporte de contato, de queda, de carrinho, você não vai evitar. Eu acho que você tem que se preparar, você tem que estar sempre
fazendo algo a mais, você tem que se preocupar com o seu peso, com tudo, acho que com a alimentação, acho que com a parte física, mas evitar a lesão a gente não consegue. Mas eu sou muito grato por tudo aquilo que eu passei para chegar onde eu estou hoje. Encerramos então a entrevista com o atacante Alexandre Pato. Obrigado a todos pela presença e uma boa tarde. Obrigado, pessoal.